Bom dia, Paty, tudo bom? Bom dia, Dezinho. Só consegui entrar agora, então a gente vai esperar só uns 10 minutinhos, tá bom? Bom dia. Tá tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Não tá me ouvindo? Ai, acho que é você. Tem mais alguém que não tá me ouvindo? Tem mais alguém que não tá me ouvindo? Paty, você tá me ouvindo? Ai, que susto! Eu falei, meu Deus, porque eu já tive uma dificuldade com o login, que o Instagram desinstalou todas as minhas logins. E aí eu tive uma dificuldade para conseguir entrar, por isso que eu fiquei preocupada. Dezinha, tenta sair e entra de novo. Então a gente já tá com um tempinho, né? Vou desligar aqui a música. Então, bom dia a todos, né? Estamos aqui mais uma vez com o nosso momento da live do Evangelho no Lar, que é uma proposta do Lar Espírita Casa do Samaritano, para trazer um pouco, né, das nossas vibrações coletivas em um momento tão sensível, né, como é o momento que todos nós estamos vivendo agora. Bom dia, Jaqueline. Tudo bom? Eu tô com assim, a cara meio estranha, mas é porque meu rosto tá vermelho, né? Tá com uma alergiazinha tópica. Mas eu tô bem, viu? Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos nós, a oportunidade que Deus nos deu de estarmos todos juntos. Queria oferecer essa transmissão de hoje à nossa colega Ingrid, que não pôde participar porque está resolvendo alguns problemas familiares. Hoje é aniversário do pai dela. E aí a gente vai mandar boas vibrações e muita luz para a família dela. Então vamos lá começar com a nossa prece inicial, fazendo a nossa oração, que harmoniza o nosso ambiente, que organiza a nossa cabeça, né? Que muitas vezes nossa cabeça não está muito legal. Então a gente vai, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, pode mentalizar aquela situação que deseja resolver, aquela pessoa que deseja, aquela pessoa que deseja mandar luz e tudo, e aí a gente vai conseguir fazer essa oração. Assim seja. Então vamos lá fechar os olhos. Amor, tô na oração, amor. Então vamos lá. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje, reunidos nesse momento. Agradecer a Deus que todos nós estamos juntos nessa jornada em caminho coletivo. Pedir auxílio à nossa espiritualidade amiga que esteja com todos nós, que nos oriente, que nos mantenha sintonizados em boas vibrações. Pedir a nós mesmos, né? A nós, aos nossos anseios, aos nossos sentimentos, às nossas crenças, às nossas resolutividades, que nós consigamos, sempre que necessário, abrir um espaço para que a espiritualidade amiga possa atuar. Assim seja. Obrigada. Então, hoje nós temos um tema muito importante, um tema que, inclusive, apesar de Ingrid não ter podido participar hoje, é o tema que a gente conversou bastante semana passada. E esse tema, ele fala sobre as nossas orações. Nós estamos numa coletânea, né, das preces para nós mesmos, uma coletânea muito bonita, inclusive, e nós temos a oportunidade hoje de conversar um pouco sobre uma prece que eu considero essencial no nosso cotidiano, que é a prece à hora de dormir. Vamos primeiro fazer a leitura do prefácio, porque senão eu, né, vou
Como sempre, desbarata ao ficar conversando antes de fazer a leitura. E depois a gente faz a nossa discussão e finaliza com a prece, né? Quando tem uma prece e tem uma introdução, eu geralmente gosto de fazer essa sequência. Então vamos lá. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos de liberdade. Mas como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita essa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se ele conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia dos espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se acha compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, ou seja, aquele que teme não encontrar-se com os bons espíritos, eleve o seu pensamento a Deus quando se aproximar do sono, e peça o conselho dos bons espíritos de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhes nos curtos instantes de liberdade que lhes serão concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Bom dia, Léo. Então, assim, a prece hora de dormir, ela introduz, né, a vibração necessária para que nós possamos garantir, ou pelo menos para que possamos nos organizar. Bom dia, seu Barbosa. Que possamos nos organizar de modo. Bom dia, Glória. De modo que a gente consiga estabelecer a vibração necessária para que nós consigamos entrar em contato com seres de luz. Como o nosso espírito ele não precisa do sono, né? Quem precisa do sono é o nosso corpo, é o nosso invólucro carnal, como o prefácio orienta. No momento de vigília, nós desenvolvemos diversas atividades. Então, a hora do sono ela é importante para o descanso corporal e também para o aprendizado moral. Quando nós entramos em estado de sono, antes do despertar, nós recebemos a bênção de sermos libertos do nosso cativeiro terreno. Nós podemos entrar em contato com a espiritualidade amiga, com aqueles que nos foram caros, com aqueles com os quais a gente teve uma identificação no plano espiritual. Muitas vezes fizemos colônias, moramos juntos, dividimos os mesmos interesses e responsabilidades. E esse momento é um momento de aprendizado, né? É um momento no qual nós entramos em contato com espíritos desencarnados que podem nos auxiliar nas nossas tarefas cotidianas. Nós temos, dentro da doutrina espírita, nós temos diversos momentos nos quais nos são orientados os pressupostos, né, que nós, espíritos encarnados, temos para vivenciar e para colocarmos em prática as orientações do nosso plano reencarnatório. Então, nosso plano reencarnatório que nós fizemos com o auxílio da espiritualidade amiga, com o auxílio desses espíritos que nos foram importantes, com a orientação da nossa consciência, esse plano encarnatório, ele é planejado no plano espiritual. Quando a gente vem para o plano material, é muito difícil, porque a gente acaba entrando, né, no invólucro da carne, o peso das emoções, das sensações.
a dificuldade de enfrentar situações que nós considerávamos que seriam mais fáceis no plano espiritual, mas quando chega no plano material a gente percebe que não é tanto. Então a gente precisa frequentemente de suporte e orientação. E esse suporte e essa orientação a gente recebe dentro desse processo de sono no qual a gente entra em contato, a gente pode entrar em contato com aqueles que nos vão orientar. Na última vez que a gente discutiu um pouco sobre o Evangelho, a gente pontuou, né, essa questão da vibração, do estado vibracional. Por que é que era tão importante abrir um momento, abrir um espaço, trabalhar nosso estado vibracional para que nós entrássemos em contato com os nossos guias espirituais e não com espíritos desordeiros e zombeteiros. O que é que a gente sempre discute, o que é que a gente sempre conversa aqui? Uma das principais estratégias que eu sempre trabalho é a de conversar com o nosso guia espiritual, como ele sendo um amigo ao nosso lado naquele momento. Ah, Nádia, mas ele é isso que ele é. Sim, mas a gente muitas vezes não visualiza isso. A gente não visualiza o nosso guia espiritual como um espírito amigo que está ao nosso lado conversando com a gente quando a gente chamar. Quando a gente está triste, quando a gente está chateado, é mais fácil praguejar, reclamar, se diminuir do que mentalizar o nosso guia e conversar com ele. Então, todas as vezes que eu uso essa técnica, que a gente conversa aqui no Evangelho sobre essa técnica, é justamente para que a gente não dê abertura para que outros tipos de orientações espirituais negativas possam nos alcançar. E essas orientações, elas têm se reproduzido em diversos outros temas do Evangelho. Quando a gente fez a prece pelos médiuns, né, a última que eu fiz foi a prece pelos médiuns, se repetiu essa orientação para nós termos muito cuidado e não nos sentirmos soberbos e superiores às outras pessoas, pelo contrário. Né, quanto mais ostensiva a mediunidade, mais compromissados e devedores somos, porque nos comprometemos com uma responsabilidade muito grande. De termos muito cuidado para não permitirmos, né, que quando estivermos em uma situação desagradável, uma situação ruim, desesperados, nós pudéssemos permitir que outros tipos de orientação chegassem a gente, que não as orientações da espiritualidade amiga. A minha filha que está pertinho. A gente sempre tem que ter o cuidado de pedir para Deus, para dar essa orientação, para dar esse cuidado, para que a gente não absorva o errado, para que a gente não absorva a orientação espiritual daqueles zombeteiros e desocupados que estão próximos a nós. Inclusive, isso foi uma pontuação do último evangelho, em que dizia isso: nós não temos, a espiritualidade amiga, ela trabalha muito. Ela está sempre na tentativa de melhorar o padrão vibratório da Terra e de dar boas orientações. Mas nós ainda acreditamos e queremos ter aquele nosso espírito de estimação, nos dando todas as informações do nosso pé do ouvido, ou pagando por esses serviços. Né? E a espiritualidade amiga, ela orienta: não, nós não estamos disponíveis para isso. Nós não podemos vender o que recebemos de graça. Nós não podemos confiar em orientações que são orientações oriundas de paga. O que significa isso? Significa que o trabalho é muito mais forte, é muito mais amplo, é muito mais envolve muito mais de nós do que nós acabamos por acreditar. O trabalho, gente, ele envolve a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Então, se nós temos, ao invés de utilizarmos o momento do sono, que é o momento que nos é dado todos os dias para que a gente entre em contato com a espiritualidade amiga, e preferimos utilizar essas consultas, né, de outros tipos de orientação, nós não podemos ter certeza nem confiar que elas sejam orientações de luz. Primeiro, porque nós somos seres imperfeitos, né? A nossa vibração, ela se altera com muita frequência. E apesar de sermos pessoas boas, de tentarmos fazer o bem, muitas vezes entramos em estados vibracionais
negativos ou umbralinos. Segundo, porque nós trabalhamos sempre no sentido de entendermos que a nossa responsabilidade é com nós mesmos. Né? Todas as orientações, todas as vezes que a gente abre o Evangelho, todas as vezes que os Espíritos nos intuem de alguma coisa, todas as vezes que as situações elas se repetem no nosso cotidiano, elas se repetem para o nosso aprendizado moral, não para o aprendizado do outro. Muitas vezes, esse comportamento de se acreditar responsável por essa orientação ao outro, ele deve ser revisto e repensado como orientação a nós. Nádia, mas por que você está falando isso se a nossa oração é pela hora de dormir? Porque todo esse padrão vibracional é que vai orientar quem são os espíritos desencarnados com os quais nós entraremos em contato quando estivermos dormindo. Se quando nós estivermos dormindo, nós mantivermos os mesmos padrões relacionados à luxúria, à soberba, à ingratidão, à inveja, né, nós vamos encontrar espíritos desencarnados que estejam no mesmo padrão vibratório que a gente. Se, quando nós estivermos dormindo, nós estivermos alimentando um padrão vibratório de responsabilização, de cuidado, de atendimento ao próximo, de caridade, de amor, fraternidade, provavelmente nós reencontraremos os espíritos amigos que nos orientam e nos acompanham na nossa jornada. A leitura da prece, ela faz uma alusão a como garantirmos que no momento do nosso sono a gente consiga atingir padrões vibratórios mais iluminados, mais positivos, que estejam em acordo com as nossas intenções morais. Se elevarmos o nosso pensamento a Deus e pedirmos a Ele a assistência dos bons espíritos, já é uma forma de abrir o nosso campo vibracional para a boa influência dos espíritos amigos. Mas nada disso está tão fácil. A gente faz uma oração e a gente pede para que Deus nos proteja, nos guie e nos guarde. Amém. Nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui no Evangelho sobre a importância da oração. E nós vimos a diferença entre a oração maquinal, né, aquela oração que é feita de forma feita maquinalmente, em que a gente só repete, só reproduz a informação, e aquela oração que é feita do coração, aquela oração que não necessariamente são palavras repetidas, mas que são estratégias, que são formas de encontrar-se com seus guias, com seres iluminados, porque elas dizem exatamente o que a gente está sentindo. E é interessante a gente pontuar que o que eu estou sentindo não precisa ser uma coisa boa. Né? O que eu estou sentindo não precisa ser uma coisa de luz, mas ela é sincera. E a sinceridade, ela abre portas. Então, como a gente inclusive conversou, né, no nosso encontro passado, a gente pode usar da oportunidade que nós temos de termos próximos a nós guias e espíritos iluminados, chamarmos e pedirmos o seu auxílio. Nós podemos dizer, Senhor, né, eu não estou muito bem. Eu estou me sentindo triste, chateado com a pessoa tal, com o fulano de tal. Eu não gostaria de sentir isso, mas nesse momento eu não consigo evitar. Eu gostaria de estar me sentindo mais calma, eu gostaria de ter perdoado, eu gostaria de ter dito isso para ele naquele momento e eu não disse. Coloque para fora, converse com Deus, diga para ele que tudo que você está fazendo, tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, é muito melhor você conversar com uma pessoa, conversar com um espírito iluminado, conversar com um guia que possa, do que você manter uma situação que só vai estar em contato com espíritos de baixa vibração.
Isso acaba envolvendo diversos outros processos, porque quando você entra em contato com o seu guia espiritual, quando você entra em contato com o seu guia de luz, você abre uma porta, e essas portas são portas de dupla jornada, do mesmo jeito que você manda um pedido de auxílio, um pedido sincero, um pedido grato, um pedido humilde, você também recebe de volta a orientação necessária para que você consiga suportar aquele momento. E tudo isso, a hora de dormir, é uma oportunidade incrível, porque permite que esse contato, esse suporte, ele aconteça na forma de acolhimento. Né? Nós seremos acolhidos num local de paz, de luz, de amor, e nesse local receberemos a orientação necessária. Essa orientação, muitas vezes, é o suporte moral que nós precisamos. Por isso, o Evangelho fala sobre a transformação moral, o suporte moral, o descanso moral. Porque muitas vezes o que precisamos é de pessoas que nos lembrem o motivo de estarmos vivenciando aquelas provas. São de pessoas que nos lembrem o motivo de estarmos ali, fazendo e passando por todas aquelas situações. Deixa eu pegar aqui um pouquinho a nossa oração. Pronto, acabei de abrir. Então, eu vou ler a oração para a gente discutir o que a oração diz e depois nós vamos finalizar fazendo uma pequena adaptação nessa oração. Então, o que é que diz a prece à hora de dormir? Ela diz: minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons espíritos ajudar-me com seus conselhos. Fazei meu anjo guardião que, ao despertar, eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Olha como ela é simples, olha como ela é linda. Eu sempre trabalho essa oração com os meus filhos, não nessa forma lendo, porque a gente já tem uma concepçãozinha nossa, né, de como seja essa oração. Deixa eu só adaptar aqui. Eu gosto de botar o microfone. Qual é a especificidade dessa oração? Ela reconhece que estaremos por alguns instantes com os bons espíritos, né? E que os bons venham auxiliar-nos com os seus conselhos. É comum que espíritos desencarnados, né, que dívidas ou problemas de outras existências, nós continuemos, né, na existência atual. Então, é comum que nós sejamos assediados frequentemente por esses espíritos desencarnados. Mas o Evangelho, ele sempre nos orienta que a noção da responsabilidade moral é uma coisa que nos protege. Então, só abrimos espaço por algumas situações específicas, como, por exemplo, pela culpa, né? E a culpa não deve ser um conselheiro. Todos nós somos espíritos imperfeitos em processo de evolução moral. Então, não devemos deixar a culpa nos julgar, né? Nós devemos entender que somos falhos e que estamos aqui cumprindo com a responsabilização de nossas dívidas anteriores e atuais. Também nos orienta que ao alimentar os desejos, né, e não os sentimentos bons, nós também abrimos espaço. Oh, Lucy, na verdade eu agradeço muito vocês não têm noção, no final já vou contar. E aí, a gente precisa entender que não temos por que nos culpar mais, nos julgar mais, e temos que manter o entendimento dessa nossa realidade. A gente não precisa ser perfeito, nenhum de nós somos, mas a gente precisa entender que somos filhos de Deus e que merecemos o auxílio deles. Então, a gente sempre tem que pedir essa espiritualidade, fazer esse engajamento e dizer, olha, eu sei que eu sou assim, que assim não é a forma que eu gostaria de ser, mas eu estou compartilhando com você os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas dificuldades, estou pedindo uma orientação. Eu sei
que eu tenho essa dificuldade, que a minha tendência dentro do processo de evolução moral é que uma hora eu consiga superá-la, mas eu ainda não posso. Então, me dê a força necessária. O nosso coração se asserena, o nosso cérebro começa a funcionar e tudo isso começa a se tornar mais claro na nossa vida. Então, quando ele fala, faz meu anjo guardião que ao despertar eu conserve durável e salutar a impressão desse convívio. Ô, Jordana, eu que agradeço, obrigada. Esse, é, é, esse ano é um ano desafiador para mim, né? Então, assim, todas as vezes que eu faço. Na verdade, vocês sabem, né, que eu passo o dia inteiro abrindo o evangelho com busca aleatória, que eu passo o dia inteiro fazendo essa solicitação, não porque eu seja um espírito de luz, pelo contrário. Eu sou um espírito extremamente imperfeito, né? Eu levei muitos anos para aprender a controlar muitos instintos danosos em mim, principalmente o orgulho, a presunção e a soberba, né? Mas não significa que eu não seja orgulhosa, presunçosa ou soberba, mas significa que sabedora que sou, que não é assim que eu quero ser, eu sempre peço a Deus para que Ele me oriente, me pontua, né? Que eu sei que essas são características que eu preciso trabalhar nessa vida. A diferença é que chega uma hora na vida que a gente já apanhou tanto em sermos orgulhosos, presunçosos e soberbos, que a gente não aguenta mais, né? E aí chega que nem tem várias cenas em regiões umbralinas assim, que o espírito de tanto sofrer ele pede, eu não aguento mais, meu Deus, me auxilie. Então eu costumo dizer que isso acontece comigo muito frequentemente no plano material. Chega um momento que eu digo, eu não aguento mais ser assim. Eu não aguento mais manter a raiva, eu não aguento mais nutrir o ódio, eu não aguento mais. Eu sei que eu continuo nutrindo, mas eu peço auxílio, porque não é assim que eu quero ser. Eu não quero mais ir pela dor, né? Tinha uma grande amiga minha que já faleceu que ela dizia isso, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se a gente puder ir, pelo menos pelo entendimento, já ajuda. Se nós pudermos, pelo menos ir, sabedores que somos das nossas limitações, sabedores que somos que a responsabilidade moral é nossa, com a nossa evolução moral, já é muita coisa. Então, eu acho essa oração. Os meus dias são 4, mas a gente faz rodízio a cada 3 semanas. A nossa oração e a nossa responsabilização ela é conosco, né? Porque servimos de modelo para o outro. E lembre-se sempre auxiliar em tudo que nos for permitido, né? Não nos podemos achar superiores, achando que Deus é que mandou essa punição para o meu irmão e eu não posso auxiliar porque ele tem que cumprir. De forma nenhuma. O nosso objetivo nesse mundo é a nossa reforma íntima e auxiliar o outro em tudo o que nos for possível. Só não nos permitamos relacionamentos conflituosos sob a desculpa de que vamos consertar o outro, né? Essa orientação é muito clara. Relacionamentos conflituosos não são uma meta no nosso plano reencarnatório, aquilo que nos faz mal, que nos prejudica. Porém, tudo que for possível de fazermos em benefício do próximo, principalmente mentalizações, orações, sempre faça uma oração para o guia espiritual dele. A gente faz uma oração para o outro, direcionando para o guia espiritual, porque não somos ainda seres suficientemente fortes para muitas vezes não nos deixarmos envolver em pensamentos negativos. Então, se eu, por exemplo, tenho raiva de uma pessoa e faço uma oração para essa pessoa, pode ser que esse vínculo se eu não estiver suficientemente forte, pode ser que esse vínculo estabeleça uma conexão em que eu fique rememorando aquelas experiências ruins. Então, eu sempre dou uma orientação, que é uma prática que eu faço. Sempre mentalizo o guia espiritual da pessoa para quem eu estou fazendo oração. Porque dessa forma eu vou estar estabelecendo uma conexão com o tipo de vibração que eu gostaria de trabalhar. Se eu ficar aqui, eu vou passar a vida toda conversando. Vocês sabem que eu converso muito. Oi, André. Oh, gente, eu aprendo muito, muito com vocês mesmo. Agradeço bastante. No final do ano, para esse ano, muitas coisas aconteceram.
Eu tô assim, não sei se vocês perceberam nas últimas lives do Evangelho, eu tô bem com a fala um pouco mais comprometida, porque eu tô numa fase de enjoo muito forte, né? Eu engravidei no final do ano, então eu tô assim, numa fase ainda de me adaptar, né? Tô no finalizando o primeiro trimestre. Então esses momentos sempre são momentos de renovação de energia, de de acreditar muito em Deus, de agradecer, de dar todo o suporte necessário para que as experiências pelas quais a gente passa, obrigada, as experiências pelas quais a gente passa, a gente realmente aprenda, né? A gente realmente cresça. E se a gente não aprender, se a gente não crescer, tá tudo bem. É só mais uma oportunidade para que a gente consiga se reorganizar na vida, né? Eu agradeço muito. Todo mundo sabe que se eu pudesse, eu tinha tido um time de futebol. Eu gosto muito de criança. Eu acho que eu só não tenho mais idade. Eu faço 41 agora, o mês que vem. Mas se veio, eu agradeço muito a Deus e a gente vai cuidar e graças a Deus vamos sempre trabalhar. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Você é sempre muito fofo. Então, assim, vamos lá fazer a nossa oração. Eu vou fazer uma adaptaçãozinha nessa oração para que a gente faça a oração ao acordar, né? Já que a gente está de manhã, tá bom? Então vamos pedir a Deus, vamos agradecer. Sempre comecemos agradecendo. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Agradecer a Deus a espiritualidade amiga, a todos aqueles que nos cercam, a oportunidade que temos recebido de nos aperfeiçoar, de crescermos, mas sempre entendendo que limitados somos. Sempre entendendo que estamos todos juntos na mesma jornada, sempre entendendo que não existem melhores e maiores, até porque todos os que pediram para vir a essa terra, eles tiveram um planejamento e assumiram essa posição. Então vamos pedir que a nossa alma, após retornar, né, do convívio com os outros espíritos e após ter recebido desses guias espirituais os bons conselhos, mantenha a gratidão. Vamos pedir que os conselhos que recebemos durante o nosso processo de sono, eles permaneçam conosco e sejam utilizados com a nossa intuição. Adaptando essa oração, que é a oração hora de dormir, para a hora de acordar. Então, agradecer por termos tido contato com esses seres iluminados, com esses seres que nos são afeiçoados. Pedir que esse retorno ele seja um retorno positivo à pátria material e pedir encarecidamente a Deus que todas essas impressões elas se mantenham no nosso coração, que a gente saiba distinguir a boa e a má intuição e que nós tenhamos o hábito de conversarmos com o nosso guia espiritual com muita frequência. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarmos mais uma vez juntos. Que eu possa botar em prática também. André, que eu seja uma pessoa que consiga botar em prática. Mas o conhecimento ele é importante. A fé sem a obra ela é morta. Mas, principalmente, que a gente seja humilde para aprender. Né? Humilde para aprender, porque muitas vezes a gente se deixa envolver pelo orgulho, pela presunção. Eu que agradeço a todos vocês. Vocês não têm noção. Quanto mais trabalhadores somos, significa que a nossa dívida é maior. Lembra que a gente sempre conversa sobre a mediunidade ostensiva? Quem recebe uma grande responsabilidade é porque tem uma grande dívida e é conhecedor dela. Então, muito obrigada a todos. Um bom dia para todos vocês. Acessem o Evangelho com frequência, porque muitas vezes os nossos guias espirituais podem nos orientar através dessa ferramenta. Obrigada, assim seja.